Fala, Galassar, beleza? E aí galera, aqui é o Stark. E aqui é o Cal, bem-vindo a mais um Resenha dos Tronos. Hoje vamos analisar o segundo episódio da quarta temporada, The King and the Rose. Vamos lá, começar pelos pontos positivos desse episódio. Esse foi um episódio bastante monumental, diversos acontecimentos, cheio de spoilers. Spoiler alert, se você não viu esse episódio, não veja essa análise. Ele era muito esperado por todo mundo que leu os livros, né? Tava meio que sabendo o que ia acontecer nesse segundo episódio, então vamos lá. O episódio começa mostrando o Ramsay Bolton caçando, aliás, Ramsay Snow, caçando junto com o Theon. E a parte boa disso é que ele estabelece finalmente a relação de quem realmente é o pai do Ramsay para a série. Para o livro, a gente já sabia, mas eu também assisto, por exemplo, com a minha esposa que não conhece os livros, e ela finalmente fez a conexão. Ah, ele, filho deste cara. E ele continua tendo aquela cara de lunático, a mistura de Frodo com Gollum. Shame on you, go f*** yourself. Muito. Né? E o cara é muito bom ator. Depois disso a gente tem também o Tyrion mandando a Shai embora. Ficou muito interessante isso porque o Peter Dinklage consegue passar tudo o que a gente leu nos livros, né? Ele não fala com a Shai olhando pros olhos dela, porque provavelmente se ele olhasse pra ela ele não ia ter coragem de fazer o que ele fez. E acaba magoando ela com as palavras, mandando ela embora. Então foi uma cena muito boa. O terceiro ponto positivo foi o Oberyn Martell, durante as festividades ali do casamento roxo, enfrentando pé a pé ali, cara a cara, a Cersei e o Tywin. A gente vai falar desse ponto um pouquinho mais pra frente porque é uma diferença, mas é de novo um show de interpretação do Pedro Pascal. Esse cara que foi escolhido pra fazer o Oberyn foi escolhido a dedo, cara. Ele é muito bom, muito bom. E tem que se dizer que como é uma cena nova e diferente, o texto é escrito durante a série, é o roteiro da série que é diferente do livro. E é muito bem feito. A disputa política de hora patada, hora insulto, hora tomar cuidado, é muito divertido. Eu gosto de personagens que enfrentam o Tywin. Eu adoro esses personagens que, tipo, não tô me importando pra quem é você e eu vou te falar o que eu quero. É difícil, é meio raro, né? Um ou outro tem coragem, mas o Oberyn é um desses. É legal ver que nessa cena acontece uma coisa raríssima. O Tywin Lannister sorri pela primeira vez, cara. Esse ator também é destruidor, né? Ele é uma presença na cena, né? Basta ele entrar ali que ele já toma conta. Também teve a cena do Bran, ela foi bem rápida, mas eu acho que ficou bem legal pra continuar mostrando os poderes de Warg que ele tem, né? Ele dentro do Summer, do verão. E depois disso, quando ele vê a Árvore Coração e vê fatos do passado, inclusive ele vê o Ned Stark. Opa! Ned Stark. E também vê coisas do futuro, né? É bem legal e a gente sabe pra onde ele tá indo agora. Pro norte, a gente sabe que pro norte fica o quê? Os White Walkers. Então lá vem pedrada pro lado do branco. Se algum dia eles vão aparecer, né? Ainda não apareceram, né? Desapareceram de novo com os White Walkers. Se é que algum dia eles vão ter impacto, né? Overpromise, né, cara? Um quinto ponto positivo é o casamento roxo em si. Aliás, não é o quinto ponto, né? É o evento do episódio, né? Ele seria como o episódio voltado pra ele. Exatamente. Isso é o acontecimento principal do episódio. É onde gasta-se mais tempo, onde muitas coisas acontecem. Aliás, vai lembrar que casamento roxo é um nome dado pelos fãs. Diferentemente do casamento vermelho, que apareceu na temporada anterior, que é um nome oficial, o casamento roxo não é oficial e dá-se esse nome por basicamente três motivos, né? A cor do vinho que é servido por Joffrey no livro é roxo, a cor roxa é geralmente associada à realeza e pela cara de roxinho de alguém no final. Não tem muito o que falar. É bastante o que falar. Não, tem e não tem, é isso que é interessante sobre essa cena, né? Ela é épica, porque a gente ficou 4 temporadas esperando que esse bastardo morresse, torcendo pra ele. E aqui um ponto, como o ator é bom. A gente acaba descobrindo que um cara é muito bom quando a gente odeia o personagem dele. Jack Leeson, ele conseguiu fazer milhões de pessoas odiar o personagem. O cara é muito bom, né? Eu nunca esperei tanto que um personagem morresse como eu tô esperando por ele. Exato, e ele traz todo esse peso que o personagem tem do livro para a série de maneira perfeita. E não somente a morte dele em si, mas o casamento em si é muito bom. O cenário, que é montado em céu aberto, é bem diferente do que eu imaginei no livro, que era um salão fechado. É montado bem no estilo de Porto Real, né? Bem no estilo mediterrâneo que a cidade
cidade tem, tudo decorado ali de maneira exuberante, cores quentes, dourado. Eu achei isso fantástico, ele realmente entra pro tom da série. Uma outra coisa legal é que a banda que tava tocando ali no episódio era a banda que faz a versão da música, é a Sigur Rós, uma banda que foi contratada para fazer a Reigns of Castamere. Então aqueles 3 carinhas lá são os 3 músicos da banda. Uma personagem importante também, que já é um ponto positivo, mas tá mesclado, é a Margaery Tyrell. É incrível ver como ela sabe lidar com o Joffrey. Ela sabe que o quanto ele é sádico, o quanto ele é maluco, ele não tá nem aí pra ninguém, pra nada. Mas ela sabe como cortar ele, ela sabe como mudar de assunto, né? Sem ele ficar puto com ela. Isso desde toda a cena do casamento, né? Desde lá do começo, quando tem as entregas do presente, até o final, que é a festa, né? Então, o casamento ele é dividido em 3 partes, né? Nas entregas do presente, a cerimônia e a festa. Então, a atriz que faz a Margaery Tyrell, a Natalie Dormer, também é uma bela atriz. A gente já falou isso na temporada anterior, mas esse pra mim é um dos raros casos que o personagem da série é claramente superior ao do livro. A Margaery é legal, mas ela é bem mais sumida, ela aparece muito menos, faz muito menos, e na série ela é tão política e tão importante. Pois é, e agora a gente vai pros pontos negativos. O capítulo foi muito bom, tanto quanto o primeiro, mas também tem alguns pontinhos que a gente queria comentar. O primeiro, sobre a aparição do Ramsay, foi legal, só que ele traz um personagem que não existe no livro e, na nossa modesta opinião, adicionar personagens que não existem no livro, enquanto tem personagens que existem no livro e não tá na série, é meio chato. Ela não tá acrescentando nada na história. O Ramsay não precisa dela pra ele ser o sádico que ele é com as pessoas, né? Aquela cena sem ela seria tão boa quanto. E um segundo ponto que a gente notou também, a cena da frente ali do Stannis Baratheon, com a Melisandre queimando os infiéis ali na fogueira. Inclusive um deles, não sei se ficou claro aí pra quem só viu a série, é o irmão da rainha Selyse, que é a mulher do Stannis. Mas a cena em si não tem nada especialmente ruim, não acontece nada muito importante, são dos pontos, ela fica um pouco desnecessária. Mas mais do que isso, no front do Stannis, no final da temporada 3, o Davos tinha aprendido a ler, mostrou uma carta pra ele e disse: existe uma ameaça no norte, temos que lidar com ela. E a Melisandre concordou, falou: realmente nós temos que ir lá lidar com essa ameaça. E aí quando se estabelece de novo na 4ª temporada Stannis e companhia, eles estão fazendo nada mais do que já faziam, queimando uma galera na praia. É uma cena mal aproveitada, né? Basicamente isso. Ela mostra o núcleo e isso parece que esqueceram o que o núcleo tinha. E vamos para as diferenças. Como a gente já falou, então tem uma diferença que tem um personagem lá com o Ramsay que não existia no livro. Então essa é a primeira diferença. A segunda diferença eu mencionei também no ponto positivo, que é essa cena do Oberyn Martell enfrentando a Cersei e o Tyrion. Essa cena de confronto direto não existe no livro e ficou fantástico. Isso eu volto naquele ponto que a gente falou na primeira resenha, que é para aumentar a rixa entre os Martell e os Lannister. Você falou Lannister certo, cara. Eu tô aprendendo agora. Tô achando triste. Uma coisa que não tem, e eu achei que fez falta, mas não é um ponto negativo, apesar de tudo, é que não tem o Joffrey praticamente rasgando a própria garganta, de tanto que ele coça quando ele tá engasgando, né? Então, não tem essa cena, é uma diferença. Curiosidade é que bastante gente nas redes sociais perguntou por essa cena. Como assim ele não rasga a garganta? Eu lembrava disso no livro. Minha opinião pessoal, eu não senti tanta falta, eu achei que foi muito bem orquestrado, eu acho que teve a tensão necessária ali, ele sufocando, debatendo igual um peixe no final. Uma outra diferença, e essa é uma diferença também que levantou algumas sobrancelhas, é que uma das personagens ali dos anõezinhos que o Joffrey contrata, uma delas era pra ser uma anã que ia aparecer de novo mais pra frente no livro, e ela não tá aqui nessa cena. E além disso, os anões, pra ficar um pouco mais humilhante, eles montavam em porcos grandes pra fazer aquelas lutas de justas e tal. Então, é claro, essa é apenas uma diferença estética, a gente não lista como ponto positivo nem negativo, é só pra gente ressaltar a diferença aí, e sim, tem um personagem que provavelmente não vai existir na série. Outra coisa na festa, o Jaime não tá na festa no livro, né? Tanto que depois rola uma conversa dele com a Cersei, dela contando como é que foi a morte dele. Então ele não tá lá, então toda aquela cena dele com o Loras, não sei o que, aquela lavação de roupa que tem, né? Dele com o Loras, da Cersei com a Brienne, não tem isso tudo no livro. Aliás, aquela trocadinha de olhar entre Loras e o Oberyn, hein? Rapaz, pegaram rapidinho. E uma última diferença, e essa é uma diferença bastante positiva, é que na série o Jaime está aprendendo a lutar com a mão esquerda com o Bronn, por uma sugestão do Tyrion. Essa é uma diferença que faz muito sentido, porque no livro o Jaime treina com Aelin Payne, que é aquele executor, né, da família aquele que cortou a cabeça do Ned Stark. Seu filho da puta!
Não? É ele mesmo. E que ele não tem a língua, né? Então ele é mudo. Então por isso que o Jaime treinava com ele, porque ele nunca jamais poderia falar sobre a falta de habilidade dele com a mão esquerda. Só que o ator do Alien Payne morreu, infelizmente. Então eles resolveram aqui na série colocar o Jaime pra treinar com o Bron. Faz todo sentido, porque o Bron é um personagem bem importante na série, aliás, né? Bem mais do que no livro. E ficou legal porque, de fato, ele tá pegando treinamento com alguém que é veterano e que é um mercenário. Portanto, se pagar a quantidade necessária, não vai falar nada pra ninguém. E já se mostrou fiel ao Tyrion, né? Exato. É isso aí, Calaçar. Essa foi nossa análise. No geral, um episódio muito legal, bem memorável, né? Principalmente com os eventos dos últimos momentos aí. De novo, uma temporada que promete bastante, né? Um bom primeiro episódio e um segundo episódio também cheio de coisas acontecendo. É isso aí. Se você gostou do vídeo, dá um like, né? Dá um joinha, compartilha com seus amigos e curta a nossa página no Facebook, facebook.com/Game of Thrones Brasil com Z. É isso aí. Semana que vem tem mais. Abraço, Calaçar. Valeu!